Viva Mais Sempre desta semana, você confere. Infectologista fala sobre a gripe suína em Sergipe. No quadro Dicas de Saúde, saiba mais sobre os relacionamentos interpessoais. E ainda, Ciclos, um tratamento estético que promete reduzir medidas. O Viva Mais Sempre está no ar. O Ministério da Saúde confirmou esta semana 20 novos casos de infecção pelo vírus influenza A. 7 no estado do Rio Grande do Sul, 6 no Paraná, 3 em Goiás, 3 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Norte. Ao todo, já são 905 casos da doença no país. Esses casos são resultado acumulado desde os primeiros registros de infecção no Brasil, no dia 8 de maio. Quase todos os pacientes já receberam alta ou estão em processo de recuperação. O Ministério da Saúde acompanha 1.414 casos suspeitos no país. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Outros 1.203 casos foram descartados. Até o dia 3 de julho, dos 756 casos confirmados, 454, 60,1%, foram de pessoas que se infectaram no exterior e 177, 23,4%, de transmissão ocorrida dentro do território nacional. Outros 125 casos permaneciam em investigação. Os principais locais de provável infecção dos casos importados foram da Argentina, 287 casos, Estados Unidos, 88 e Chile, 42. A entrevista de hoje é sobre a gripe A/H1N1, mais conhecida como gripe suína. E para conversar sobre o assunto, eu converso com o infectologista Marco Aurélio Góes, que também é coordenador da Vigilância Epidemiológica do Estado. Como é que está de fato a situação aqui em Sergipe? Quantos casos confirmados? Então, até o momento a gente tem apenas 5 casos confirmados. Já temos 8 descartados e temos mais até o momento 15 que estão em investigação, aguardando exames para a gente concluir se são descartados ou confirmados. Até que ponto, de fato, as pessoas devem se preocupar? Então, ela é um vírus novo, na realidade, esse vírus, o influenza H1N1. Essa cepa é uma cepa nova. A preocupação mundial inicial era pela sua gravidade, mas nesse momento a gente tem observado, né, que os casos eles não têm sido tão graves. Mas mesmo assim, por ser um vírus novo e desconhecido, todos temos que nos preocupar, né, principalmente o serviço de saúde. Os sintomas da gripe suína, eles podem ser confundidos com os sintomas da gripe comum, da gripe normal? Pronto, isso é o que a gente tem verificado, né, a cada dia, que os sintomas, eles têm sido, né, ou parecidos ou bastante semelhantes e às vezes até mais leves do que a de gripe comum. Isso é o que tem sido observado, né? A mortalidade, a letalidade no mundo, ela tem sido muito semelhante à mortalidade pela gripe comum, né? E isso demonstra que os sintomas, né, e a agressividade têm sido aparentemente, né, semelhante ao do vírus comum. Como identificar? Então, hoje a gente trabalha com a definição que é o quê? É o paciente que veio de uma área de transmissão intensa. É o que muda na história, né? É febre alta, tosse, dor de garganta, mais dor no corpo, mas com a história de ter se deslocado em uma área de grande transmissão. A gente tem mudado um pouco essa discussão, né? A Secretaria, o Ministério da Saúde, de além dessas definições, a gente também está investigando os casos de gripe grave, quer dizer, gripe com falta de ar. A pessoa que tem sintomas de gripe, tem falta de ar, né, a dispneia, precisa procurar o serviço de saúde para se investigar que vírus é que está causando, se é o vírus da gripe comum ou o vírus influenza A H1N1. E essas localidades aqui você se referiu, a Argentina? Então, a gente tem trabalhado, os nossos casos todos confirmados, né, tem a história de viagem ou contato íntimo com quem viajou para a Argentina. Mas temos casos do Chile também em investigação e outras áreas importantes para o mundo Estados Unidos, México e Canadá. E como ter certeza? Porque assim, a pessoa que está suspeitando que tem a gripe, ela já tem que, de fato, iniciar o tratamento, que é mais ou menos parecido com a dengue. Então, o importante, as pessoas às vezes se preocupam, chegou o resultado e foi positivo. Mas, na realidade, todo o tratamento, todas as medidas de isolamento, elas já foram realizadas quando você suspeitou que era um caso de gripe H1N1. As medidas de isolamento, o isolamento ele é de 7 dias. Quando você recebe o resultado dos exames, já passou o período do isolamento e já passou a recuperação do quadro febril. Bom, vai receber apenas orientações gerais. E falando em prevenção, tem como prevenir essa gripe? Então, tem medidas simples para prevenir qualquer gripe.
que é o quê? Primeiro, evitar contato íntimo com quem já está com sintoma de gripe. Se você está gripado, né, e trabalha com idosos, ou com crianças, ou com doentes, pessoas que têm imunodepressão, deve evitar esse contato íntimo, né, lavar com frequência as mãos, que o vírus ele é transmitido, a gente fala muito pela via respiratória, mas também ele é transmitido bastante pelas mãos, porque as pessoas ao tossir colocam a mão na boca, coçar o olho, né, e com tudo isso você causa transmissão para as outras pessoas. Quer dizer, então, que não tem ainda uma vacina. Então, a gente não tem uma vacina para esse vírus, né? Para a gripe comum, a gente tem a vacina que é realizada principalmente para os idosos, porque é uma categoria que está exposta ao risco de mortalidade e de complicações pelo vírus da gripe, independente de ser a gripe influenza H1 comum, sendo a influenza comum. Vamos falar um pouquinho agora sobre mitos e verdades em relação à gripe suína. O que as pessoas andam falando aí que não corresponde à realidade? Então, o grande mito, né, desde o início, essa denominação, né, da gente falar suína e achar que a transmissão ela se dá direta, né, do porco para o homem. Pelo que se observou até agora, a transmissão que aconteceu foi a transmissão homem a homem. Na realidade, o vírus ele passou, né, ele tem um fragmento dele, né, no seu RNA que demonstra que ele passou pelo porco, né? Ele é muito parecido com o vírus da gripe suína, mas que ele também tem fragmentos do vírus da gripe humana e o vírus da gripe aviária também. Então, por essa origem ele recebeu essa denominação, mas não tem transmissão nem por ingesta, nem por contato com o porco. Vamos falar agora do Hospital de Urgência de Sergipe, que é considerado uma das referências aqui no estado para receber esse tipo de ocorrência, de caso. Então, desde o plano de contingência criado em 2005, né, para uma possível pandemia de gripe, que o Hospital de Urgência ele tem leitos de isolamento reservados. Esses leitos foram reativados agora, né, a ala foi reformada e readaptada para receber casos, principalmente casos graves, né, inicialmente para a coleta do material de pacientes com suspeita de influenza H1N1. Agora me diga uma coisa, as pessoas que estão fora daqui do estado, estão tipo na Argentina, nos Estados Unidos, a gente vê que eles usam máscaras, inclusive nas ruas. É realmente necessário usar máscaras nas ruas, ao ar livre? Então, até o momento, né, a Organização Mundial de Saúde ela não recomenda essa ação. Porque às vezes a gente acha que é uma falsa prevenção. É claro, se você está doente, gripado, você usar máscara, você diminui a transmissão, né? Mas você utilizar isso na comunidade, até porque o uso abusivo molha, né, machuca e ela perde o seu efeito protetor. Então, no momento, não há essa indicação de uso de máscaras nas ruas. E ambientes fechados? Então, por que a gripe, né, aumenta muito nesse período agora de inverno? Principalmente por isso, porque a gente frequenta mais ambientes mais fechados, né, janelas mais fechadas, com pouca ventilação. Então, tudo isso aumenta a transmissão do vírus comum e, se esse vírus começar a circular no nosso meio, também desse vírus aumenta a transmissão. A gente deve evitar o contato íntimo com pessoas gripadas, né? E se a gente está gripado, a gente tem que ter essa educação sanitária de evitar também aglomerados, né, e evitar contato próximo com as pessoas, né? Evitar o cumprimento com a mão, evitar o beijinho, né, enquanto estiver doente. Então fica aí a orientação para as pessoas que estiverem suspeitando que estão com essa gripe, como é que elas devem proceder? Então, com qualquer gripe, essas orientações que a gente falou. E para quem teve história de deslocamento ou contato íntimo com quem teve gripado e fez uma viagem internacional, deve, nesse momento, estar procurando um serviço de saúde habitual que ele frequenta, porque aí o médico vai saber avaliar se ele realmente é um caso suspeito de influenza A, H1N1. Se for, ele vai entrar em contato com a equipe do hospital de urgência para fazer a transferência desse paciente, para orientar tanto a coleta como o tratamento dessa pessoa. Ok, muito obrigada pelas informações. Não, muito obrigado a vocês.